ela está aqui para conduzir esse servo e para também abrir os nossos ouvidos. Dai-nos, Senhor, ouvidos de discípulos para poder entender a Tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Que alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Faz já alguns bons meses que o senhor Marco já tinha me lançado o convite para esse projeto, desse seminário de vida. E desde já, querido, querida, sinto-se muito feliz por estar aqui. Porque diante de uma multidão de pessoas que está no mundo agora, neste momento, perdidos, sem esperança, você foi chamado pelo Senhor. E quando eu digo pelo Senhor, entenda, Ele pode usar a voz de um amigo, de uma amiga, a voz do Padre. Ele pode usar de vários meios para te chamar a estar aqui. Mas se você está aqui, foi porque foi sonho e desejo dele para a sua vida. Se sinta já muito feliz, porque você está realizando um sonho que é esse seminário de vida no seu coração, na sua vida. Tenha o seu coração aberto para tudo que nós vamos partilhar aqui, amém? Amém. Eu me chamo Roberto, tenho 34 anos, sou casado, pai de 4 filhos. Hoje vieram a número 1 e a número 2, né? Quando a gente tem mais de 3, a gente começa a numerar para lembrar, né? Cada um. A mais velha está ali, né? Fazendo a filmagem, o outro, que é o segundo, está lá em cima com as crianças. É uma alegria imensa sempre estar em família, servindo ao Senhor. Por isso, sempre que posso, trago, né? Minha esposa não pôde vir hoje, porque ela fez uma drenagem, né? Ela tem um câncer no estômago e a barriga dela enche muito de água. Hoje ela ficou o dia inteiro no hospital, fez a drenagem do leito, ela está extremamente cansada, senão ela estaria aqui comigo também. Queridos, hoje vivo na graça e na providência de Deus. Então, se em algum momento, daqui em diante, o Senhor tocar no seu coração e você quiser ajudar a missão, foi doado uma cesta de chocolate da Cacau Show, que a gente está fazendo a rifa. Tia Marlúcia, levanta aí, faz favor. Levanta isso. Lá atrás a Marlúcia, acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhece acabou de conhecer. Ela está responsável por anotar os números. Então, se quiser, não hoje, no outro encontro, em algum outro momento ajudar, você pode estar falando com ela ou comigo mesmo no final do seminário, no nosso encontro de hoje. Mas vamos então ao que realmente interessa. Porque eu não sou importante, importante é a palavra que o Senhor tem para vocês. E a mim foi incumbido, talvez o tema mais polêmico de toda a caminhada do seminário de vida. Porque vocês tiveram com o Padre Leandro o tema do semeador. Então percebemos que o Senhor, Ele vem plantar em nosso coração a semente do reino. Depois, com o Cid, também muito amigo meu, vocês fizeram a experiência do amor de Deus, que é infinito, que é infindável, que é ilimitado e que nos alcança aonde quer que nós estejamos. Mas hoje o tema, ele é duplo, tem 2 títulos e polêmicos, porque hoje em dia não se quer mais falar disso. Nós trataremos de pecado e salvação. Sim, porque não adianta de nada falar de pecado se nós não falarmos de salvação. Porque guarda isso no teu coração: onde abundou o pecado, superabundou a graça. É assim. Deus não permitiria o mal se de qualquer mal Ele não pudesse
pudesse tirar um bem infinitamente, mas infinitamente maior. E já quero começar a partir daí, porque apesar de nós temermos e darmos muita audiência ao pecado, o pecado é infinitamente menor do que o amor e a graça de Deus para nos alcançar. Alguém tem aí um óculos de sol, por favor? Alguém tem na bolsa? Geralmente o pessoal reserva na bolsa dele. O pessoal mais chique, claro, né? Eu só tenho um e olha lá. Alguém tem um óculos de sol, por favor? Vem cá, irmãozinho, traz o óculos de sol. Vem cá. Hoje vocês vão entender a proporção do pecado diante da graça de Deus. Pode ficar aqui rapidinho. Até por sinal, muito estiloso o óculos. Olha só. Isso aqui, todo mundo está vendo? Está vendo? Quem está atrás da coluna está vendo? Está vendo? Vai ficar bem. É um óculos de sol. Quantas vezes esse óculos é menor do que o sol? Quantas vezes esse óculos é menor do que o sol? Porém, se eu colocá-lo diante dos meus olhos, ele é capaz de tapar a luz do sol, que é infinitamente maior do que esse pequeno óculos. Obrigado, irmão. Dá uma salva de palmas, por favor. Alguém aí trouxe um guarda-chuva, por favor? Cadê a senhorinha que sempre dá para lá? Ali, alguém. Não, porque tem uma galera de uma geração que não sai de casa sem guarda-chuva. Botar o sol de rachar. Não tem, todo mundo conhece alguém, tem avó, todo mundo sabe de alguém que não sai. Aí eu aprendeu toda a vida, isso é cultura, isso é tradição, isso é a pessoa tradicional. O que acontece? Presta aqui, não vou abrir aqui porque eu sou meio exagerado. Quantas vezes este guarda-chuva é menor do que a chuva? Quantas vezes este guarda-chuva é menor do que a chuva? No entanto, por mais que ele seja ínfimo diante da chuva, se eu abri-lo e puser pertinho da minha cabeça, ele impede que a chuva chegue até mim. E até mesmo o sol, porque na verdade isso aqui é uma sombrinha. A chuva aqui é grande, serve para tapar também o lixo do sol. Obrigado, me dá uma salva de palmas para nós. Aprenda uma coisa: o pecado só tem poder para tapar a graça de Deus quando eu o aproximo de mim. Enquanto ele estiver longe, ele não tem como me atrapalhar. Ele é muito, mas muito menor do que a graça que Deus tem para nós. O problema é quando eu aproximo o pecado de mim. E aí ele está tão perto de mim que ele consegue tapar a graça de Deus. Por isso, os santos padres da igreja vão dizer que a única luta que se vence fugindo é a luta contra o pecado. Afasta ele de você. Se é através do celular, afasta o celular de você. Mas vale você pegar um martelo e quebrar esse maldito celular, que custa 2, 3, 5 mil reais, do que ir com o celular de tudo perder a sua alma. Se é uma televisão, é um computador, mas vale lançar fora 3, 4, 5 mil reais do que ir com esse computador, com essa televisão, para a perdição eterna. Se é a sua teimosia, afasta a sua teimosia, porque mais vale que você passe a vida inteira em silêncio do que falando você perca a sua alma. E assim com tudo que, meus queridos, a grande estratégia é afastar-se sobremaneira daquilo que é a minha ocasião de pecado. Amém? Amém. Todo mundo entendeu até aqui? Agora vamos entender o que é o pecado em si. Porque nós, seres humanos, temos às vezes a tendência de personalizar o pecado num objeto. Tanto que tem gente que diz, não sei da onde. E aliás,
Sou professor de teologia bíblica. Se você se interessar por estudar a palavra de Deus depois dessa pregação, você pode vir falar comigo. E sendo professor de teologia bíblica, eu não entendo o seguinte: quem foi que inventou que a tal da Eva mordeu a maçã? Quem foi que disse aí? Se você achar na Bíblia, eu entrego para você o meu diploma de professor. Porque nós temos o costume de personificar o pecado onde não há. De amaldiçoar aquilo que não é maldito. Porque nem a comida não é pecado, nem a relação sexual não é pecado. Pecado é a nossa ação referente à ordem que Deus nos dá. Quer ver? Abre a sua Bíblia em Gênesis. Ó, foi bom sim, hein? Para não tomar muito tempo da pregação, você não se perder demais. Gênesis, não vou nem dizer onde é que está a Bíblia. Capítulo 3. Cadê a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, levanta aí, por favor. Aí que coisa linda, você que não trouxe a Bíblia, ai, ai, ai. Porque eu garanto que o celular você tem. E custa bem caro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando a gente quer falar com Deus, a gente reza. Quando a gente quer ouvir a voz de Deus, nós lemos a Bíblia. Um cristão, católico, apostólico, romano, que não folheia uma Bíblia, se assemelha a alguém que quer falar, mas não quer ouvir. Compre uma Bíblia, tenha uma Bíblia sua, rabisque, chore em cima dela, enrugue as páginas dela, você vai ver que isso vai transformar a sua vida. Se você fizer isso e não transformar a sua vida, pode vir cobrar de mim. Gênesis, capítulo 3. Vamos acompanhar a leitura. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus proibiu de comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu, e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face de Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor. Onde é que está a maçã aí? Não tem. Pare de ficar escutando coisa de quem não entende e comece a escutar de verdade. Porque o pecado não está no objeto. Entenda isso de uma vez por todas. O pecado é uma ação. E é qualquer ação contrária à vontade de Deus. Isso é uma armadilha muito astuta, porque significa que qualquer coisa pode se transformar num pecado. Comida, alimento é pecado? Come demais para você ver. Não é verdade? A ação, como eu me posiciono diante das coisas, é que se transforma em pecado ou não. É quando eu vivo as realidades criadas por Deus sem a graça dele. Portanto, um casamento pode tornar-se pecaminoso se eu vivo esse casamento sem a presença de Deus. Quando o esposo consome a esposa, quando a esposa consome o esposo sem o intermédio de Deus, torna-se então pecaminoso. Quando eu me ponho diante da comida sem a presença de Deus, torna-se pecaminoso. Qualquer realidade, por isso que dinheiro não é pecado.
Se você é bem sucedido na sua vida, você tem uma boa vida financeira, meus parabéns, que Deus multiplique, que Deus continue abençoando você. Vai se tornar pecado se você se posiciona diante do dinheiro sem o intermédio de Deus. Vamos parar de demonizar as coisas, porque aí nós perdemos o foco daquilo que verdadeiramente é pecado. Como eu me posiciono diante da vida, diante das realidades que Deus criou. Aí está o grande filtro. Como é que você tem se posicionado diante do seu esposo, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, diante dos seus pais, diante do seu trabalho, diante do seu descanso, diante dos seus estudos? Você tem buscado o filtro que é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo? Ou você tem vivido isso a partir de você mesmo? Aí sabe a distorção que acontece? Quer ver uma clássica? Todo mundo vai entender. Se conhece uma pessoa que diz assim: não, eu sou uma pessoa boa, só não pisa no meu carro. Então você não é bom nada. Simplesmente, se você for desafiado a ter paciência, você não tem. Se você for desafiado a benevolência, você não tem. A virtude se expressa diante do desafio. Por isso Deus permite os desafios. Por isso Deus permite a tentação, não para que a gente caia, não como se fosse uma grande sacanagem de Deus. Não, é porque o desafio me propõe o crescimento espiritual. Porque eu só serei paciente diante de uma doença. Experimente enfrentar uma doença. O trânsito não incomoda mais. O que é o trânsito? Quando você tem medo que a sua esposa morra por causa de um câncer. O que é uma chateaçãozinha, uma falaçãozinha aqui, quando você tem medo que ela não esteja mais ali nem para te chatear? Deus permite que nós vivamos as tentações e as provações para o nosso crescimento, não para pecar. Jamais. Tanto que a mesma ação, a mesma tentação me propõe a queda, mas me propõe ao erguimento. Verdade? Quer ver? Você está na rua, nós homens, né? Aí você está lá na rua dirigindo, você está sozinho no carro. Aí de repente fecha o semáforo, passa lá na faixa de pedestre, aquela mulher vestida com a roupa feita na alfaiateria do diabo. Porque aquilo é feito para tentar, não vem dizer que não é, porque é. Só um besta, só um tolo diz que não é, que não enxerga aquilo que é óbvio diante dos próprios olhos. A mesma situação que o encardido põe para fazer você cair, se você fechar os olhos e começar a rezar, a mesma pedra que era para você tropeçar, você sobe em cima dela e fica mais perto de Deus. Vocês mulheres, quer ver um caso? Quando o marido abençoado de vocês põe a toalha em cima da cama, molhada, e você já pediu 1 milhão de vezes, ao invés de você ir lá e diminuir ele como pessoa por causa de uma toalha molhada, você agradece a Deus porque o marido tem braço, que ele tem saúde para jogar essa toalha em cima da cama, que você não está secando a urina dele numa cama de hospital porque ele está inválido. Você está entendendo? A mesma oportunidade que o demônio vai te propor para você cair. Se você quiser, se você dar atenção à graça, se você procurar a Deus nesse momento, a mesma pedra que era para você tropeçar, se torna uma pedra para você subir e ficar mais perto do céu. Tudo é uma questão. Eu vivo a minha vida com Deus, diante de Deus, ou sem Ele. Porque com Deus, qualquer coisa, até a doença mais temível, até o problema mais escuro, é capaz de te levar para uma graça maior, para uma luz maior. Essa é a grande questão. Mas nós, o que nós fazemos, nos apoiamos no irmão, coitado. A gente se apoia no vizinho, que é mais aleijado que nós. Aí o vizinho chega em casa dizendo assim: eu sou fraco mesmo, que eu fumo mesmo, que eu merece se matar. Claro que merece, vai, continua louco. E aí o que eu faço? Como o da direita não segura, o da esquerda não segura, o da frente não segura. Aí eu vou cair também, todo mundo cai. Vai lá então. Sabe, eu estou lendo um livro
psicólogo chamado Viktor Frankl, que fala sobre o sentido da vida. Só em português, essa versão está na 66ª edição. E em inglês já passou da 100ª edição. Publicado em 19 línguas. Aí você vai dizendo, não, o cara é bom, o cara escreve bem. Mas eu penso o seguinte, é um livro que fala sobre encontrar o sentido da vida. Se tem tanta gente procurando o livro, quantas pessoas não perderam o sentido da vida? Não é verdade? Mas nós somos cristãos, católicos, apostólicos, romanos. O sentido da nossa vida está aqui. Como? E é feito assim, para que nós não tenhamos como não reparar. Porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele podia no estralar de Deus salvar todo mundo. Ele fez de um jeito que fosse impossível de se ignorar. E eu vou contar para vocês o seguinte, teve que ser assim. Sabe por quê? Porque quando o homem pecou lá no jardim, o homem estava na condição de beatitude original. O homem tinha dentro de si a capacidade das suas ações serem infinitas e eternas. Então, quando o homem cometeu uma ofensa contra Deus, essa ofensa tem um caráter infinito e eterno. Mas há um problema, quando o homem pecou, ele perde a condição infinita e eterna. Como é que ele vai pagar uma dívida desse tamanho agora? Só que para pagar a dívida, teria que ser um homem. Mas ao mesmo tempo, esse homem tinha que ser humano, tinha que ser de carne e osso, e ao mesmo tempo, infinito e eterno. Por isso que teve que ser assim. Porque só um homem, Deus, para pagar uma dívida feita contra Deus. Qual é o salário do pecado? Pelo amor de Deus, gente, qual o salário do pecado? Por isso ele teve que morrer. Porque ele veio pagar o preço do nosso pecado. A morte. Só que aqueles que pensam que demorou quase 3.000 anos para chegar à era comum, o tempo de Cristo, eu digo para vocês, no mesmo capítulo da Bíblia, onde o homem peca, Deus já lança o plano de salvação. Jesus já está nesse capítulo 3 do Gênesis que nós lemos agora. Você duvida? Então observe o seguinte, abre a tua Bíblia, que já devia estar aberta, quem não está, abre de novo, acha aí. Gênesis, capítulo 3, mas agora versículo 21. Antes de ler, sabe quem foi que sacrificou o primeiro cordeiro na Bíblia? Abraão, Noé, Moisés. Deus, querido, Deus sacrifica o primeiro cordeiro. Ele já está mostrando o seu plano de salvação. No mesmo capítulo bíblico que o homem cai, o amor de Deus perfeito que é, nos alcança com um plano de salvação. Leia aí junto comigo, capítulo 3, versículo 21. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher vestes de pele e os vestiu. Agora me responde uma pergunta: da onde você acha que Deus tirou a pele? De um animal. Teria que ser um animal. E na época em que o escritor sagrado escreveu aqui, sabe qual era o animal que era comum que se tirasse a pele para se vestir? O cordeiro. O primeiro cordeiro imolado para tapar o pecado do homem é imolado pela mão do próprio Deus. E esse plano de salvação ecoa na Bíblia. De novo Deus faz isso, de novo. Por quê? Porque também na nossa vida Ele está falando: filho, volta, eu sacrifico, está aqui o cordeiro pela tua salvação, está aqui de novo. Deus quer a prova disso. No mundo, em média, é rezada uma missa a cada 3 minutos. A cada 3 minutos, nosso Senhor Jesus Cristo passa pelo Calvário para garantir que no momento em que você quiser, no momento em que você cansar dessa vida miserável, no momento em que você quiser alcançar a graça, Ele está ali para te abraçar. Tanto que no sacrário da nossa igreja, Jesus está ali consagrado 24 horas por dia.
Mas a gente miserável que é, acha grande coisa quando tem o cerco, e aí você passa uma semana em adoração 24 horas. Nós deveríamos adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Nós deveríamos vir dentro da igreja, diante do sacrário, pelo menos uma vez por dia. Mas você não tem tempo. Agora, tempo para ficar enchendo o saco dos outros, você tem. Tempo para ficar reclamando para a esposa, para o esposo, que não vai resolver a dor do seu coração, você tem. Tempo para fofocar com a vizinha, para reclamar do seu marido, da sua esposa, para um amigo, para a amiga, a esse você tem. Tempo para fumar, tempo para beber, tempo para assistir um monte de porcaria na tela do celular, você tem. Agora, tempo para vir diante daquele que pode resolver todos os seus problemas. Aí você não tem? Me desculpa, meus queridos. Perdão pelo que eu vou falar agora, mas para mim, é uma extrema falta de vergonha na cara. E quando eu digo é vergonha na cara, porque é o seguinte: tudo que te leva para a morte, para o pecado, custa dinheiro. Droga custa, pornografia custa, bebida custa. Custa o quê? Você vir aqui na igreja e adorar o Senhor 10, 15 minutos por dia. Custa o quê? Nada. E Deus fez assim para que não haja desculpas. E eu vou provar para você que tanto biblicamente Deus ecoa esse pedido. De novo, de novo, de novo. Não vai dar tempo de você abrir, porque o seu Wilmar está correndo lá com a plaquinha para me avisar por lá. Então, eu vou ditar para você aqui, se você quiser anotar. Depois, no final, eu passo a lista de novo, se você não conseguir anotar. Mas presta atenção, olha como Deus fala. Ei, de novo, olha aqui no cordeiro. Olha o sangue dele por você, de novo, de novo e de novo. Gênesis 3:21, a gente acabou de ler. O cordeiro que Deus imola e tira a pele para tapar o pecado do homem. Gênesis 4:4, Abel, imitando a Deus, oferece o primogênito do rebanho. Gênesis 22, Isaac, olha só, Abraão pediu um filho. E Abraão ganhou um filho. Aí Abraão, Deus chegou assim: agora eu quero a vida do teu filho. Abraão mete um fecho de lenha nas costas de Isaac, que já prefigura Cristo carregando lenha nas costas. Mas quando Abraão é questionado sobre cadê o cordeiro, qual é a resposta que Abraão dá? Eu sei que você estuda a Bíblia, mas eu vou dizer para você relembrar: Deus providenciará o cordeiro. Quando ele chega lá para imolar o menino, o cordeiro está lá grudado em combustível grudado. Olha o que é fé. Quando alguém perguntar para você cadê o sentido da sua vida, que você vai para a igreja, agora você está ruim, agora sua cagada acontece, parece que Deus está pedindo até a tua própria vida, você vai responder: Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício que vai salvar a sua vida. Continuando, nós temos também em Êxodo 12 o cordeiro pascal, cujo sangue é pintado nos umbrais da porta. E daí tem o nome Páscoa, que no hebraico significa fechar, que significa passar adiante. Porque onde tem o sangue do cordeiro, a morte passa adiante, o inimigo passa adiante, o demônio passa adiante, o pecado passa adiante. Pintemos os umbrais do nosso coração com o sangue do cordeiro, para que tudo aquilo que é mal passe adiante. Esse é o sentido da Páscoa, quando o cordeiro imolado obriga a morte a passar adiante. Levíticos 16, o bode expiatório é derramado durante uma semana, todos os dias o cordeiro é sacrificado diante de Deus para a expiação dos pecados do povo de Deus. Isaías 53 já vai começar a explicar como o cordeiro levado ao matadouro, ele não abriu a boca. João 1:29, o que João Batista fala quando os discípulos dele mesmo veem Jesus? O que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus, já lembrando do Gênesis, aquele que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5:7, o que Paulo nos diz? Cristo, nossa Páscoa, já foi imolado. Ele já está dizendo que o sacrifício já está feito, que o sangue já foi aspergido, que a nossa salvação já está pronta. Apocalipse 5, o que João diz? Vi um cordeiro de pé como que imolado. E por fim, Apocalipse 19:9, guarda isso no teu coração. Por isso que eu comecei a pregação dizendo: sinta-se feliz. Apocalipse 19:9, felizes os convidados
para o banquete do Cordeiro. Aí eu te pergunto, o que você está fazendo que você ainda não aceitou esse convite? Será quantas vezes isso aqui, nosso Senhor Jesus Cristo vai se entregar até que você entenda? Imagina só, meus queridos, a palavra de Jesus, Lucas, que era médico, vai dizer, sabe como é que começa a paixão de Cristo? Isso a gente vê no filme também. Cristo começa suando sangue. É possível suar sangue? É ou não é? É possível sim. É um fenômeno que a psicologia chama de hematidrose. Ou seja, a pessoa, o ser humano, quando está sofrendo uma dor mortal, ou seja, a pressão arterial aumenta, o batimento cardíaco aumenta, estouram todas as veias capilares e a pessoa começa a derramar sangue pelo corpo inteirinho. Só no começo da paixão, Jesus derramou sangue pelo corpo inteiro por você. E você tem a coragem de olhar no espelho e dizer que você não merece? Em nome de Jesus, caia por terra todo o voto íntimo. Quem disse que não merece é mentira. Porque se Jesus morreu por você, você merece, querido. Se Jesus te trouxe aqui, você merece, querido. E o amor de Deus não é, a gente não ganha por mérito nosso. O amor de Deus é derramado, por isso a gente chama de dom, de graça, porque é gratuito, porque não é cobrado nada. Basta você acreditar. Não bastasse suar sangue, aí depois eles pegam o nosso Senhor Jesus Cristo e dão chicotadas no seu lombo. O chicote romano gruda na pele, arranca a carne. Alguns teólogos vão dizer que as tripas ficaram à mostra, que as costelas. Isso aqui é lindo, mas é romântico demais. É bonito demais, é feito para filtrar muito, mas as costelas, as tripas do nosso Senhor Jesus Cristo ficaram à mostra. Porque a carne foi arrancada à base do chicote, por amor de você. Não bastasse isso, puseram na sua fronte uma coroa de espinhos. Os espinhos tinham em média 12 centímetros. Deixa eu contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Os torturadores árabes descobriram onde o corpo humano libera mais dor. É na fronte, aqui nessa área. Perfurando aqui. Diz que a dor é insuportável. Diz que quem é questionado, quem está lá sendo torturado, conta até o que não fez para ser liberado da dor. Imagina quantos espinhos perfuraram a fronte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um deles com certeza lhe transpassou o globo ocular. Ele ficou cego de um olho. A planta tinha propriedades alucinógenas que faziam nosso Senhor Jesus Cristo cambalear, tontear, a vista dobrar, ânsia de vômito. Não bastasse isso, foi posto um madeiro de mais ou menos 45 quilos sobre os ombros, que já estavam chagados. Não bastasse isso, os soldados romanos puseram um cravo nos seus pés, para que ele não conseguisse se sustentar nas pernas. E os cravos perfuraram a mão, no ponto onde rebenta o tendão que liga o braço. Jesus estava pendurado na cruz. Quando ele está nessa posição, sem poder se puxar com os braços, as costelas comprimem os pulmões, impedem ele de respirar. Nosso Senhor Jesus Cristo sente câimbras enormes, porque a cãibra é a falta de oxigênio nos músculos. Você já pensou na dor que ele sentiu para apoiar o peso nos pés perfurados, raspar as costas no madeiro áspero, só para nos dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E no final, a última frase de nosso Senhor Jesus, presta atenção, a última frase de Jesus é a seguinte: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu destino. Ninguém tinha poder para matar Jesus. Ele entrega a própria vida. Por amor de mim, miserável que eu sou, por amor de você. Aí eu pergunto para você: o que mais é necessário para provar que você vale a pena? Que você não foi feito para andar chafurdando na lama do pecado. Se um Deus que se veste de homem, que se despe da sua glória, que morre a dor mais cruel de todas, não é o suficiente, nada mais é.
mas é capaz de nos arrancar do pecado. E cada missa celebrada, é isso que é rememorizado. Quando você põe uma hóstia nos seus lábios, é isso que é rememorizado. Para que você não esqueça o quanto você é importante, o quanto você é amado. Você entende? Para dessa vida solta por aí. Foi nos dado o maior exemplo de amor de todos, porque só ama quem se sente amado. E você, querido, é muito amado, muito amado. Você é muito especial. E não sou eu, Roberto, porque eu nem conheço a maioria de vocês aqui, eu nem sei quem você é. É Ele quem disse isso. Se Deus disse isso, ninguém pode lhes dizer, porque Jesus Cristo disse: céus e terra passarão, mas a minha palavra não passa. Quando Ele diz para você que te ama, que você merece esse amor, é porque você merece, e ponto final. Agora, lembra do começo da pregação? Até quando você vai ficar com o óculos escuro? Porque a escolha de colocar o óculos é minha, é sua. Se a graça de Deus não te alcançou, é simplesmente porque você não tem permitido. Ah, Roberto, como é que eu mudo tudo isso? Começa por uma boa confissão. Eu desejo que amanhã os padres não consigam fazer mais nada, porque aqui do lado dessa igreja vai ter uma fila enorme de gente querendo voltar para casa. Mas confessa mesmo, não vem aqui dar desculpa, não vem aqui justificar o seu pecado. Diga: Padre, me perdoa porque eu peguei, assim, assado. Começa por uma boa confissão. Depois, nunca perca uma oportunidade de rezar, querido. Olha, o rosário leva 20 minutos. Entende? Se o dia tem 12 horas, a gente está falando da 24ª parte do dia. Que é 12 dividido por 12. Daria o 24. Vocês entendem, queridos? Uma 24ª parte do seu dia para a sua salvação. Porque Deus é Deus. A nossa oração não faz Ele mais de Deus ou menos Deus. Isso aqui é para você, querido. Não é a igreja que precisa da gente, é a gente que precisa da igreja. Nossa Senhora está lá no céu, a alma dela está salva, imaculada. Não é ela que precisa da nossa Ave Maria, é nós que precisamos dela. E agora também não pense que você vai confessar, que você vai começar a rezar, você vai virar o doutor Santidade. A vida é difícil, querido. Ou é difícil. Talvez esse pregador aqui seja muito mais pecador do que você. Porque eu que estudo deveria fazer muito mais e não faço. Não é fácil não, mas com Deus é possível. Porque não importa a dimensão do pecado, ele é infinitamente menor do que a graça de Deus. Não importa o tamanho do buraco que você está enfiado, ele é infinitamente menor do que o amor que Deus tem por você. Para de usar essa tua misériazinha como desculpa. Se entrega. Sabe, tem gente que, não podendo ser bom e excelente na vida, quer ser o mais miserável de todos. Ah, porque o pai me batia. Querido, deixa eu contar para vocês, meu pai me batia com um cabo de enxada. Meu pai me batia, ele era tão violento que quando ele chegava no portão de casa, eu me mijava de medo dentro de casa, eu não chegava perto dele. E eu estava lá cuidando dele no leito de morte. Eu fui o único dos filhos que estava com dele quando ele se fez. Para de usar como muleta o que os outros não puderam te amar. Cada vez que alguém não pôde te amar, é um espaço para Deus te amar mais. Então cada dor, cada trauma é um espaço maior para Deus habitar a sua vida. A
escolha é sua, porque o sacrifício já foi feito. Faz 2000 e poucos anos que esse amor faz um eco de novo. Ei, eu te amo, eu te amo, eu vim te buscar. Bem-vindo.